A oitava coisa que vai acontecer, que já está acontecendo, né? A oitava razão porque Jesus deve voltar na nossa geração é o aumento da impiedade. 2 Tessalonicenses 2, de 7 em diante. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que o texto começa dizendo é que o mistério da iniquidade já opera, já está operando o mistério da iniquidade. O aumento da impiedade já pode ser percebido em todas as partes, em todos os lugares. O mistério da iniquidade já está operando em nosso meio, só que ainda há uma reserva, ainda há um limite para ele. Mas quando a igreja de Jesus for tirado, aí não haverá mais limite. Aí vai ser revelado o anticristo, que virá com toda a liberdade, com toda a impiedade, toda a iniquidade. Mas pouco tempo depois, pode repetir comigo aí na sua casa? Pouco tempo depois, ele será destruído com apenas um sopro da boca de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas a gente vive essa realidade profética, onde este sinal, que é o aumento da impiedade, pode ser visto de uma forma muito clara, ok? Quero fazer uma pausa antes de continuar, para falar para você que durante toda a live você pode fazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, né? Vai ser colocado aí, já está sendo colocado aí para você, né? O QR Code, o número do Pix. Você pode dar a sua oferta, a tua contribuição, né? E Deus abençoe a tua vida de uma forma poderosa. Multiplique na sua vida os recursos que você tem, em nome de Jesus. Que o Senhor abra portas, né, abençoadoras para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, por causa do seu amor, da sua fé e da sua generosidade. Deus abençoe você nessa noite, e durante toda a live você pode estar fazendo aí a sua contribuição, após a live também, antes da live você pode contribuir também, né? O importante é que você esteja semeando, cooperando com a obra de Deus, né? A nona razão, porque eu acredito que Jesus voltará ainda nessa geração, fala do aumento do ocultismo e das seitas falsas. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Sempre houve seitas falsas, seitas enganadoras, atividades demoníacas, mas em nenhum momento da história da humanidade foi como está sendo nos dias de hoje. A proliferação de novas seitas falsas, demoníacas, religiões com as diversas modalidades, com invocações as mais surpreendentes, como nos dias de hoje nunca houve na história da humanidade. Este é um sinal muito eloquente de que Jesus está à porta, né? As pessoas estão sendo enganadas,
As pessoas estão sendo ludibriadas. O espírito de engano tem feito com que muitas pessoas se desviem da verdade e até mesmo se distanciem da verdade, para que elas fiquem focadas no engano, na operação do erro, e elas tenham dificuldade de perceber que existe um caminho verdadeiro chamado Jesus. A gente está vivendo um tempo difícil, irmãos, um tempo desafiador, um tempo como nunca antes vivemos na história da humanidade. O aumento do ocultismo e das seitas falsas, né, é uma das razões que nós podemos concluir que Jesus não passa dessa geração. A 10ª razão é a apostasia. Apostasia. 1 Timóteo 4:1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, isso também tem sido muito forte. Eu lembro que quando eu era criança, a gente, quando via um crente desviar, o crente desviava e ficava fora da igreja. Ele sabia que precisava voltar para Jesus, e ele dizia: um dia eu vou voltar, eu não estou com força agora, mas eu sei que eu preciso voltar para Jesus, eu sei que eu preciso de Jesus, mas agora eu não quero agora não é o momento. Antigamente, quando o crente desviava, era assim, né? A gente nunca viu um crente desviar no passado, pelo menos a grande maioria dos casos, a gente nunca viu um crente desviar no passado e ir para uma seita religiosa, ir para um lugar onde vai invocar espíritos, né? Ir para uma outra religião que não tem nada a ver com Cristo. Nós nunca víamos isso acontecer. É claro que poderia acontecer um caso ou outro excepcional, mas de um modo geral isso não era normal. Mas a gente está vendo hoje, né, crente abandonando a fé, indo para uma outra religião, indo adorar um outro Deus que não é Yahvé, que não é Jesus, né? Indo praticar uma outra fé que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E a gente está ficando assim, muito alarmado em relação ao cumprimento dessa profecia. E uma outra coisa que a gente tem percebido muito, a quantidade de gente que não quer mais congregar. Gente que hoje, eu sou sem igreja, eu estou bem com Deus, minha fé em Deus está tudo tranquilo, mas eu não quero congregar, porque a igreja perdeu não sei o que, a igreja se tornou um sistema, a igreja não, isso e aquilo, e elas começam a argumentar. Outras justificam porque foram feridas, porque teve um líder que caiu no pecado, em adultério, roubou, fez alguma coisa que o Senhor reprova, e aí começam a basear uma decisão de não congregar, né, usando como respaldo o pecado de outro, o erro de outro. E algumas pessoas até mesmo tomaram essa decisão porque deixaram entrar no seu coração a vaidade, o egocentrismo, a soberba, e começaram a se achar superiores aos irmãos, se acharam melhores, mais crentes, mais iluminados, né, do que os demais irmãos, e aí não se sentem mais em condições de congregar, porque aquele grupo ali, aqueles irmãos ali, eles são muito, muito pequenos no conhecimento, na compreensão, se tornaram altivos, a soberba entrou em seus corações e deixaram de congregar, né? E a grande maioria dessas pessoas, é questão de tempo, elas começam a apostatar da fé. Elas começam ainda tendo um temor de Deus, amando a Deus, crendo na palavra, mas com o passar do tempo, com o esfriamento espiritual, o seu coração começa a endurecer, e daqui a pouco já não creem mais na Bíblia de fato, como a Bíblia é, começam a questionar, a contestar a Bíblia, né? E aí muitas vezes começam a se opor a doutrinas bíblicas. Quando uma pessoa chega no ponto de se opor a doutrinas bíblicas, o processo de apostasia já está muito avançado. Nunca antes, eu quero repetir, vimos tantos crentes desigrejados em processo de apostasia. Nunca antes. Sabemos que tem pessoas que estão
desigrejado, aconteceu um problema, mas é questão de tempo, elas vão procurar um local, uma igreja, um corpo local. Mas eu estou me referindo a essas pessoas que começaram a considerar não ser importante, né, estar congregando em uma igreja local, né? E aí o perigo da apostasia é muito grande. O número de pessoas que têm apostatado da fé, líderes, pastores que pregaram a palavra, gente. Eu conheci um pastor que eu admirava muito. O cara era muito usado por Deus, pregava como ninguém, era um escritor com muita qualidade. E o cara foi se afastando, foi se desviando, e hoje ele se opõe a doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, como o juízo, a condenação eterna, a salvação ao que crê, e outras doutrinas da área bíblica. Se opõe, se tornou um apóstata, e o pior é que ele nem sabe disso. Sabe, queridos, esse é um sinal muito forte de que Jesus volta nessa geração. 11ª coisa: ascensão da Babilônia escatológica e a igreja ecumênica. Capítulo 17 de Apocalipse, ele fala sobre a prostituta, sobre a Babilônia, quase não sai, a Babilônia escatológica. Ele menciona sobre isso, né? Através da compreensão bíblica, a gente entende que uma das coisas que aconteceriam era essa mescla religiosa, esse ecumenismo. Teologicamente, biblicamente, não há como ocorrer o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É o sincretismo religioso, onde as pessoas adoram juntas, cada um seu Deus da sua maneira, né? E comungam como se tivessem uma mesma fé. Isso de uma forma sintetizada, né? Deus não aprova esse tipo de credo. Deus, ele não permite, né? Ele não permite que nós adoremos a qualquer outra entidade ou qualquer outro Deus. Ele diz na sua palavra: não terás outros deuses diante de mim. Deus é um Deus exclusivo, nosso Deus é um Deus exclusivo. A nossa fé é uma fé em um Deus único e verdadeiro. A nossa fé não é uma fé em um Deus qualquer. Eu creio em Deus. Que Deus que você crê, né? A nossa fé, a fé que nos salva, é a fé no Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus, Filho do Deus vivo. E aí a gente percebe que já está sendo trabalhado, né? E essa liderança romana atual, né, que exerce o papado, já tem feito contato, já tem feito esforços para poder unir as religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Já tem trabalhado. A intenção é criar uma grande religião unificada, né, que é a junção do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Já tem até uma nomenclatura, mas me fugiu a memória agora, né? Crislã, parece que é o Crislã. Já tem até uma nomenclatura, a junção, onde não vai haver mais uma barreira de separação, mas juntos estarão adorando como se fosse o mesmo Deus, né? Cada religião tem a liberdade de adorar a quem quer que seja. Cada pessoa tem a liberdade de crer naquilo que ela quiser crer. Nós só não podemos juntar a nossa fé. A nossa fé não cabe esse tipo de junção. A nossa fé é num Deus único e verdadeiro. E eu acredito que em breve, eu não sei se antes do arrebatamento ou um pouquinho depois do arrebatamento, essa realidade vai ser concretizada. 12º lugar, governo único mundial. Em Daniel capítulo 2 fala da visão que Nabucodonosor teve, aquela estátua, e Daniel teve a interpretação, cada uma das partes representando um tipo de reino, né? E a última parte representando o último império, o último governo
que seria o governo do anticristo. Esse cumprimento, essa profecia vai se cumprir. A gente percebe que desde a criação da ONU, foi um passo muito grande para consolidar no futuro, né, um governo único, um governo global, que vai surgir a partir de uma necessidade mundial, ou uma grande guerra, ou uma situação de calamidade total, de caos total, onde as nações, né, não terão como resolver essas questões, terão muita dificuldade, muitos problemas, né? O mundo estará vivendo um caos criado, né? Ou um caos que aconteceu naturalmente, né? Eu, observando as coisas que estão acontecendo, me parece que eles já estão planejando criar uma situação para que dê ali o respaldo para que esse governo possa ser implementado, porque é necessário que as nações estejam falidas, estejam em crises, porque se isso não acontecer, as nações não vão abrir mão da sua soberania para se submeterem a um governo mundial. Então isso é preciso acontecer, e já estão trabalhando, né, de uma forma assim muito forte, para que em breve haja esse governo único e mundial, que ele vai lidar com as questões de forma global, as questões relacionadas ao meio ambiente, vai lidar com as questões de pacificação entre os povos, principalmente em relação ao conflito Israel-árabe, povos árabes, né, e etc. Irmãos, nós nunca estivemos tão próximo do cumprimento dessa profecia do governo mundial e único como estamos vivendo nos dias de hoje. Agora, para terminar, eu quero fazer algumas considerações, e eu serei mais breve nessas considerações, porque eu não quero demorar muito nessa live, né? Eu quero lembrar você que entrou agora, que você pode fazer a sua contribuição, a sua doação durante toda a live, ok? Algumas considerações importantes. O reagrupamento e a criação do Estado de Israel é um super sinal da volta de Cristo. Já falei isso no início e repito mais uma vez, que a criação do Estado de Israel foi um mega sinal de que Cristo está voltando. Jesus mesmo disse: não passará essa geração até que tudo isso aconteça. E a gente entende que provavelmente estava se referindo à geração da criação do Estado de Israel. Segundo aspecto, o Oriente Médio é um foco de atenção mundial. Não tem cabimento, irmão. Um país pequenininho, merrequinha como Israel, tem um pouco mais de 6 milhões de habitantes. Tem uma parte de Israel que a dimensão do Estado de Israel dá 13 quilômetros. Um paísinho pequenininho que está na mídia global todos os dias. É alvo da atenção mundial. Qual a justificativa para isso? A não ser o cumprimento das profecias bíblicas. Aleluia. Um outro aspecto, eu tinha mais coisa para falar sobre isso, mas eu não vou falar. É o potencial para holocaustos nucleares e bacteriológicos. Hoje a gente tem muitas nações mundiais com um potencial bélico poderoso em relação a armas nucleares e bacteriológicos. E isso a gente percebe que a coisa chegou num ponto que qualquer descuido, qualquer decisão equivocada por parte de um dos oponentes pode levar a um conflito com o uso de armamentos nucleares ou bacteriológicos. Também é um sinal muito forte relacionado à volta de Cristo. Eu quero te lembrar que quando a gente está falando desses sinais, não necessariamente estamos indicando o arrebatamento, porque para o arrebatamento não falta acontecer mais nada, ok? Porque a maioria dessas coisas que não aconteceram ainda poderão acontecer imediatamente após o arrebatamento ou no período da grande tribulação. Um outro aspecto é a pregação global do Evangelho. A gente tem recursos hoje para pregar o Evangelho, levar a mensagem do Evangelho através de mídias, através da internet, através de canais de televisão, através de muitos missionários que estão sendo enviados para muitos lugares,
né, as agências oficiais. Nós temos números de agências oficiais, mas existem muitos missionários que são mandados por pequenas agências, que a gente não tem acesso aos números. O que vale, né, ressaltar é que a possibilidade de alcance global está cada vez maior e mais rápida. Além disso, irmãos, um fenômeno está acontecendo no mundo inteiro. Jesus tem aparecido para muçulmanos em várias nações islâmicas. Jesus tem aparecido em sonho, em visões, e essas pessoas estão se convertendo. Em algumas aparições, Jesus aparece para essas pessoas, as pessoas veem Jesus, são impactadas, e Jesus indica um lugar onde elas podem procurar alguém que vai falar do evangelho para elas. Isso está acontecendo. Nós nunca antes tínhamos ouvido que fatos assim estivessem acontecendo, e hoje Deus pode se manifestar em qualquer lugar do mundo, no país mais fechado do mundo, no regime mais hostil do mundo. Jesus pode se manifestar e trazer salvação na vida daquelas pessoas por causa da oração da igreja. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Um outro aspecto que eu quero considerar é a nova ordem mundial e o governo único. Já está tudo sendo programado, organizado, uma mudança de ordem. A ordem atual, os Estados Unidos é uma grande potência que lidera praticamente o mundo em relação ao capitalismo, em relação à influência política, mas essa ordem está chegando ao fim. A coisa está mudando e já está sendo trabalhado para se construir uma nova ordem mundial, onde haverá uma moeda diferente. A gente não sabe se vai ser uma moeda digital, como vai ser, se vai ser inicialmente uma moeda única, ou se vai haver apenas um controle único, mas tudo já está sendo trabalhado e já tem tecnologia para isso, ok, irmãos? Um outro aspecto é a marca da besta. Também já existe tecnologia para fazer essa marca, esse controle, através de chips, através de todo esse aparato digital, tecnológico, satélites, né? Existe tanta tecnologia que executar essa situação hoje, né? A marca hoje, esse controle hoje está totalmente viável. Hoje em dia não existe impedimento tecnológico para se executar a marca da besta. Então essa é uma outra consideração importante. Uma outra coisa que eu quero destacar são as pragas típicas do Apocalipse, que já existem, né? Nos anos 80 surgiu o HIV, começou com a nomenclatura HTLV3, depois mudou para HIV, o vírus da AIDS, que matou muita gente naquela época. Depois conseguiu se desenvolver alguns medicamentos que faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e prolongada, e outras doenças foram surgindo. Recentemente tivemos essa pandemia que matou milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E não param de surgir doenças, pestes, né? Que dão assim um indicativo, representam de uma forma menor, né, as moléstias que vão acontecer no Apocalipse. Um outro aspecto: terremotos e desastres naturais sem precedentes. Algumas das mais desastrosas catástrofes naturais ocorreram nesse período e foram incomuns em número e intensidade. Eu já tinha falado dos terremotos, mas os terremotos destruidores, por exemplo, foram raros por vários séculos, contando-se apenas talvez um por década, mas superaram o número de 100 nas últimas décadas, né? E aí eu já tinha dado aqueles números. Começou em 1940 com 4 e terminou em 2000 para 2009 com 144 terremotos de grande proporção em uma década. Isso tem preocupado os sismólogos, e é óbvio o aumento em terremotos destrutivos durante essas décadas, sendo que os números das últimas duas referem-se a terremotos com magnitude igual ou maior de 7. Há uma tendência de aumento do número desses terremotos violentos em relação a períodos anteriores. Um outro aspecto é que esta geração tem a capacidade de cumprir o efeito de Apocalipse 11. Apocalipse 11 fala
das duas testemunhas que pregaram o evangelho, né? Lá no período da grande tribulação, no início da grande tribulação, eles pregam o evangelho, eles são um instrumento de Deus ali para testemunhar, né? Fazem sinais, e aí, em um determinado momento, eles são mortos e ficam atirados numa praça, né? Eles não permitem que essas testemunhas sejam enterradas, e Apocalipse 11 diz que o mundo inteiro vai ver aquela cena. Qual foi a época da história que nós tivemos condições de se cumprir, né, essa profecia bíblica? Do mundo inteiro, simultaneamente, está vendo o que está acontecendo em um determinado local. Nós vivemos hoje um tempo onde cada uma dessas profecias do fim tem todas as condições de acontecerem, né? E hoje nós dispomos de equipamentos, satélites, celulares, né, internet, né, canais de televisões, né, uma série de coisas que podem transmitir para o mundo inteiro a cena dessas duas testemunhas mortas na praça em Jerusalém, né? Essa profecia já tem condições de se cumprir. Bom, irmãos, eu comecei falando sobre 12 razões para acreditarmos que Jesus volta ainda nessa geração, e depois fiz mais algumas outras considerações, alguns aspectos de coisas, de situações que justificam, né, a possibilidade da volta do Senhor se dar nesses dias. Quero terminar essa live, irmãos, dizendo para você que não é tempo de brincar, não é tempo de dormir, não é tempo de estar desatento. Mas eu gostaria de reforçar algo que eu estou sempre falando. Não é para a gente parar a nossa vida porque Jesus está voltando, não. A gente precisa tocar a vida. Nós precisamos viver em termos de preparação, como se Jesus voltasse hoje. Mas nós precisamos viver em termos de programação, como se Jesus voltasse somente na próxima geração. O que significa isso? Você vai continuar estudando, você vai continuar trabalhando, você vai continuar se preparando para casar, você vai continuar investindo, você vai comprar a sua casa se você assim desejar, né? Você vai continuar tocando a vida, mas você não pode, em hipótese alguma, descuidar da sua preparação, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Eu quero terminar essa palavra fazendo essa consideração e desafiando você: se envolva com a igreja de Jesus, trabalhe para a obra de Deus, na obra de Deus, né? Resolva questões que você precisa resolver na sua própria vida. Se prepare a cada dia, busque o Senhor a cada dia, não fique desanimado, busque ânimo na palavra de Deus, peça ajuda ao Espírito de Deus, para que você nesses dias seja uma testemunha, seja um canal poderoso de Deus para aqueles que estão perdidos. Que o Senhor possa usar você para que muitas vidas sejam alcançadas e sejam ganhas para a glória de Deus. Quero orar nesse momento para terminar essa live. Quero agradecer a todos que permaneceram junto com a gente aqui nessa live, né? Quero agradecer. Nós temos no momento aqui, pelo menos aqui no meu celular, 70 aparelhos conectados no YouTube, né? Quero agradecer você que está conectado com a gente. Às vezes eu tenho uma defasagem, às vezes varia um pouquinho para mais, né? Quero agradecer você que está com a gente aqui participando. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que não falte óleo de Deus, óleo do Senhor sobre a tua cabeça, que o azeite do Espírito esteja enchendo a sua lamparina, a sua vasilha esteja com um reservatório de azeite, que você seja renovado nesse dia, em nome de Jesus, que cada vez mais você esteja entusiasmado com Deus dentro de você, com ânimo, com vigor, com, alegria, né? Ainda que você esteja passando por um momento de luta, né? A força do Senhor, a alegria do Senhor seja a tua força, que o Senhor te renove nesse dia. Eu quero orar nesse momento pela tua vida, né, por você neste momento, para a gente terminar essa live. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais um tempo, por mais um dia que podemos falar
das coisas que estão por acontecer e das coisas que já estão acontecendo, que estão indicando para a volta do Senhor Jesus. A única palavra que nós temos a declarar hoje é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, nós estamos esperando a tua volta. Como diz aquela antiga canção, ansioso espero a tua volta, do grande dia em que tu virá, então subiremos. Aleluia. Pai, eu sei que em breve o Senhor vai ordenar, Senhor, que a trombeta seja tocada, e nós vamos, em nome de Jesus, pela fé, nós vamos ouvir o soar da trombeta, e nós seremos arrebatados. Essa é a nossa esperança, é a nossa confiança, por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Prepara-nos para o arrebatamento da igreja, visita cada irmão, cada irmã. Se tem alguém fraco, que o Senhor renove e fortaleça hoje, que cada um de nós tenhamos a nossa esperança renovada nessa noite, pelo poder da tua palavra. Abençoa cada lar, cada pessoa. Se alguém está aqui assistindo essa live, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, que possa fazer nesse momento e possa receber a salvação através da fé em Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, que isso possa acontecer. Se tem alguém afastado, que hoje possa voltar para os teus caminhos. Nós te agradecemos por esse tempo e liberamos uma palavra de bênção sobre a vida do teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, até o domingo, se o Senhor assim permitir.